Olá, eu sou a Marina e eu vou apresentar o artigo intitulado Estudo da Incidência Solar nas Fachadas de uma Edificação Pública Catarinense, o CREAS. São autores também desse artigo o Rafael e a professora Ana Lígia. O trabalho apresentado nesse artigo é parte de um dos objetivos propostos no projeto de pesquisa intitulado Avaliação Ambiental do Projeto de Edificações por meio de simulação computacional e da metodologia da informação da construção, do edital 2 do ano de 2018 da PROP PROEX do campus Florianópolis, no qual eu e o Rafael somos bolsistas. É bom lembrar que esse projeto é um dos 3 integrantes do programa Projeto de Edificações Sustentáveis por meio da modelagem da informação da construção. Um dos enfoques abordados na nossa pesquisa é o impacto da construção civil no meio ambiente, mais especificamente o consumo de energia elétrica nas edificações, garantindo o conforto dos ocupantes. A nossa pesquisa ela tem uma parte de extensão, que é feita em conjunto com o governo do estado de Santa Catarina, especificamente sobre o projeto arquitetônico dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social, que a partir de agora eu vou chamar de CREAS. Sabemos que devido à busca por otimização da gestão dos recursos, muitas vezes é optado pela padronização de projetos de edificações públicas. Só que a gente tem climas bem diversos aqui no nosso estado. E um projeto arquitetônico padronizado ele pode resultar em gastos de energia desnecessários pelo resto da vida útil da edificação, que poderiam ter sido evitados, às vezes, com pequenas alterações. Aqui, então, vai ser apresentada uma parte do estudo, focando no CREAS que está previsto para a cidade de Morro da Fumaça. A ideia dessa pesquisa é fazer as análises que serão apresentadas aqui para os climas predominantes catarinenses e para diferentes orientações solares. O objetivo do nosso estudo, então, é estudar a incidência solar nas fachadas de uma edificação pública catarinense que se utiliza de projeto padrão. A metodologia apresentada é parte de um estudo piloto que será feito para diversos climas catarinenses e para diferentes implantações de uma edificação pública de projeto padrão, que nesse caso vai ser o CREAS. Para esse artigo, a gente seguiu 4 passos. Primeiro, a gente fez uma avaliação do clima, seguido, então, da modelagem da volumetria da edificação utilizando o software Revit. Depois, a gente fez a modelagem do entorno utilizando o Revit também, que nesse estudo de caso de uma proposta, que nesse caso foi um estudo de uma proposta real de implantação. E a gente fez, por último, então, as simulações da radiação solar incidente nas fachadas. Primeiro, da orientação solar proposta na locação específica na cidade de Morro da Fumaça, e depois outra proposta de implantação. A metodologia desse trabalho consistiu em primeiro avaliar o clima do local. Como a cidade de Morro da Fumaça não tem os dados climáticos disponíveis, a gente adotou os dados disponíveis da cidade de Uruçanga, que pertence à mesma zona bioclimática, então possui um clima parecido. O gráfico apresentado foi elaborado no Climate Consultant e apresenta a distribuição horária de temperaturas do ar de bulbo seco ao longo do ano, que são essas manchas azuis claras, e os valores de temperatura em graus Celsius estão no eixo Y do lado esquerdo. A linha vermelha apresenta a temperatura média diária, e a faixa cinza por trás das temperaturas representa a zona de conforto. O que se observa é que as temperaturas dos meses quentes, apesar de terem alguns picos, estão em grande parte dentro da zona de conforto. Já nos meses mais frios, as temperaturas ficam abaixo dessa zona de conforto. Então, nesse período, os ganhos térmicos solares dentro da edificação são benéficos, desde que eles não causem problema visual pela incidência solar direta no plano de trabalho. Os gráficos de radiação solar são mostrados na parte inferior desse mesmo gráfico. A radiação global direta chega a quase 700 watts-hora por metro quadrado nos meses mais quentes, mas ele não atinge 400 watts-hora por metro quadrado no mês de julho, quando as temperaturas do ar são mais baixas. Plotando os gráficos, os dados de temperatura e umidade do ar da cidade de Uruçanga nessa carta psicométrica, a gente consegue observar que 27% das horas do ano tem temperatura entre 20 e 24 graus Celsius, que é considerado o conforto térmico. Só que 51% das horas do ano, as temperaturas estão abaixo de 20 graus Celsius, onde os ganhos térmicos solares são bem-vindos. E 22% das horas do ano, as temperaturas do ar são superiores a 24 graus Celsius,
sendo necessário para tentar obter conforto, sombreamento e ventilação. As retas verticais verdes são os limites que a literatura recomenda que consegue se obter com o fato das pessoas serem acostumadas com o clima onde vivem e que se adequam à sua vestimenta, ou seja, entre 19 e 28 graus Celsius. No estudo desse artigo, é conhecido o terreno onde está sendo proposto o CREAS da cidade de Morro da Fumaça. Nos estudos genéricos, que a gente vai fazer nas outras localidades, não vai ser feito esse estudo de massa e de sombreamento do entorno. Aqui a gente apresenta, então, uma planta esquemática do CREAS do Morro da Fumaça. A região destacada em laranja é onde está localizado os ambientes de maior permanência pelos usuários. Então, são os ambientes onde a incidência solar é desejável nos períodos mais frios, mas que o excesso dessa radiação solar nas fachadas pode trazer desconforto térmico no verão. Os ambientes localizados na região em destaque azul são ambientes de menor permanência pelos usuários fixos. Nos ambientes como sanitários, copa e circulação, os ganhos térmicos solares nas fachadas não são tão significativos quanto em relação à área que eles ocupam, porque o tamanho da fachada desses ambientes é pequeno. Já no auditório, mesmo ele não tendo uma ocupação prevista todos os dias da semana, ele tem uma área de fachada mais exposta ao ambiente externo, e é um ambiente que os ganhos térmicos solares do verão, principalmente, devem ser avaliados. Aqui, então, a gente está representando o resultado da primeira simulação feita, com a orientação proposta no projeto. A gente consegue observar que a maior parte das áreas da fachada obtiveram uma incidência solar em torno de 3 kWh por metro quadrado, e algumas paredes mais sombreadas com valores próximos a 1 kWh por metro quadrado. Já nessa segunda orientação, os valores ficaram um pouco mais baixos do que o anterior, entre 2 e 3 kWh por metro quadrado. E a gente consegue ver também que fica aparente as paredes mais sombreadas com os valores ainda mais baixos. A otimização, então, como considerações finais, a gente tem que a otimização da gestão dos recursos públicos muitas vezes induz a padronização dessas edificações com o mesmo programa de necessidades, mas implantadas em diferentes localidades. Como o nosso foco é o conforto dos ocupantes e a eficiência energética da edificação, é recomendável que se tenha adequações arquitetônicas das edificações públicas em função do clima, mas que não descaracterizem o projeto padrão. O estudo da incidência e disponibilidade solar possibilitam determinar ao longo do ano a necessidade de sombrear ou permitir o ganho térmico solar. Para períodos de temperatura mais elevadas, faz necessário então o sombreamento e a proteção solar das superfícies verticais, ou seja, as paredes e as janelas, principalmente dos ambientes com maior permanência. Como continuação do trabalho de pesquisa e extensão que a gente está fazendo, a gente vai fazer a análise climática e a avaliação da incidência solar para outras localidades catarinenses, como um estudo genérico. Fazer uma comparação, então, da análise de disponibilidade de iluminação interna com a incidência solar no plano de trabalho e um estudo da incidência solar por época do ano, ou seja, verão e inverno. Além disso, um estudo para proposições de sombreamento de aberturas, comparando com a interferência na iluminação natural dentro dos ambientes, e também um tutorial do Revit para análise de desempenho térmico e luminoso para passar para os projetistas do governo, para eles tentarem usar nas etapas reais do projeto. Essas, então, são algumas das nossas referências. E a gente queria agradecer, então, ao IFSC pelas bolsas de pesquisa disponibilizadas. E os membros da nossa pesquisa também agradecem pela atenção de todo mundo que está assistindo a nossa apresentação. E eu deixo aqui os nossos contatos para quem quiser tirar alguma dúvida. Muito obrigada!